a ordem. O que a banca faz? Ela pega o complemento verbal, que é um termo integrante da oração. Ela pega o complemento, Lucas, verbal. Isso aqui não é o complemento do verbo. Ela pega o complemento do verbo e joga para o início. Ela troca a ordem para o aluno errar. Assim eu estou começando. Assim não tem graça. Fica de olho na preposição, fica de olho na crase. E que precisa concordar, e que o verbo precisa concordar com ele. O verbo precisa concordar com ele. A caneta caiu. Vamos fazer uma análise aqui. Esse A é o artigo, né? É o artigo. O artigo é aquela palavra que acompanha o substantivo. Cadê o substantivo? Caneta, o substantivo concreto, né? A caneta. Quem caiu? Aqui caiu é o verbo, né? Qual é o tempo desse verbo aqui? A caneta caiu. É o pretérito perfeito do modo indicativo. A caneta caiu. Então façamos uma análise. Assim eu posso perguntar para o verbo: quem caiu? A caneta. A caneta é o sujeito. Tudo que sobra é o predicado. A caneta caiu. Muito fácil. A caneta caiu, mas isso aqui não vai cair em prova. Essa frase não vai cair em prova, porque é muito fácil. É só para ilustrar, isso aqui é só ilustrativo. A caneta caiu. As bolsas foram caras, tá? Isso aqui eu precisei até. Eu não consegui ler o que as canetas foram caras. Quem foram? As bolsas. As bolsas. O verbo foi para o plural. Elas foram terceira pessoa do plural. O verbo foi obrigado a flexionar. Ele flexionou para a terceira do plural. Por quê? Por que ele flexionou? Por que aqui ficou no singular? Porque está concordando com o sujeito que está no singular. Aqui ele foi para o plural. Porque o sujeito está no plural. Beleza? Foi analisado o processo. Quem foi analisado? O processo. Onde está o sujeito? Eles gostam mais assim, quando eles trocam a ordem, né? Porque aí arrebenta com o cara. Aí vocês podem colocar assim, ó. Ordem direta e ordem inversa. Não, essa aqui é direta também, né? Essa aqui também é direta. As bolsas foram. Essa aqui. Inversa. Se o sujeito está aqui, tudo que sobra é o predicado. Esse aqui é o predicado. Predicado. Foi analisado. Aqui, o processo foi analisado. A ordem direta seria o quê? O processo foi analisado. Só que ele quer colocar na ordem inversa. Às vezes vem uma questão se perguntando: das expressões acima, qual está na ordem inversa? Na ordem invertida. A ordem invertida é aquela que o sujeito vem pós-posto ao verbo. Pós-posto. O verbo está onde? Foi analisado. É uma locução verbal. O sujeito está onde? Depois do verbo. Pós-posto ao verbo. Pode colocar essa observação. Pós-posto ao verbo. Porque isso cai em prova assim. Tá? Pós-posto. Por que, professor, que eu tenho que ficar aprendendo isso aí? Porque cai em prova. Ele vai perguntar assim: é um sujeito que está pós-posto ao verbo. Aí o cara não sabe o que é pós-posto, é que vem depois. Tá? Pós-posto é o que vem depois.
Calão, tranquilidade. Tudo certo. Amanda. Amanda está sempre sorrindo. Incansável. Ó, lembrei aqui uma expressão do livro do professor Fábio Matoso, vou colocar aqui para a gente fazer uma análise sintática da oração dele. Tá? Aqui, ó. Ele coloca no livro dele lá assim, ó, o primeiro capítulo, salvo engano. Olha o que está escrito lá. Trabalhe muito. Estude sempre. Acho que é estude também, né? Sempre é no final. É. Estude. Vou repetir muito porque eu não lembrei a frase toda não. Mas era mais ou menos isso aqui. Sempre no sigilo. Sempre no sigilo. Sigilo. Sempre no sigilo. Trabalhe muito, estude muito. Sempre no sigilo. Estude muito, sempre no sigilo. Quantas orações eu tenho aqui? Como que eu vou saber quantas orações eu tenho? Trabalhe, estude. São verbos que estão no imperativo, tá? No campo semântico de ordem, no campo semântico de conselho ou de pedido? Conselho. Campo semântico de conselho. Isso aqui é um conselho do nosso professor Fábio Matoso. Trabalhe muito, estude muito, sempre no sigilo. Tá? Beleza? Ah, pai, é trabalhe duro, estude muito e depois é no sigilo sempre. Botou o contrário. Né? Agora eu lembrei. Trabalhe duro. Daqui a pouco a gente vai trabalhar esse... Pode deixar essa frase aí, daqui a pouco eu vou lembrar vocês, tá? Pra gente trabalhar esse tipo de sujeito aí. Beleza, gente? Todo mundo pegou isso aqui? Importa o acerto. Quem importa? Você. Então aqui eu tenho o quê? Sujeito. E aqui eu tenho predicado, tá? Beleza? Mais uma na ordem invertida. Vamos fazer uma observação, coloque assim, o verbo, coloque assim, o verbo sempre concorda, o verbo sempre concorda com o sujeito. Colocar isso aí? Agora coloque assim, ó.
Tem uma questão que nós vamos fazer aí que depois eu vou lembrar isso a vocês. Mas coloque assim. Quando, por isso que eu falei essa questão do inverso. Quando o sujeito vier, pós-posto ao verbo, quando o sujeito vier pós-posto ao verbo, Vier o quê? pós-posto ao verbo, depois do verbo, quando o sujeito vier pós-posto ao verbo, vírgula. Este pode concordar. Este pode concordar. Este pode concordar com o mais próximo ou com o todo. Ou com o todo. Vamos colocar uma situação aí. Uma oração. Coloque assim, ó. Caberá à prefeitura e ao Estado a operação do abastecimento e a requisição dos materiais. Caberá quem? Prefeitura. Caberá a prefeitura E ao Estado. Caberá o quê? A operação A operação do abastecimento. e o abastecimento. Do abastecimento. E a requisição dos materiais. Vamos lá, gente. Onde está o sujeito? Operação. Caberá quem? A prefeitura não pode ser porque é um termo preposicionado. Ao Estado também não pode ser porque é um termo preposicionado. Ao é a junção do A mais O. É o A mais O. O Estado é o artigo. O está acompanhando o Estado, que é o artigo. Esse A aqui é o mesmo A que está aqui, ó. É porque aqui era feminino, então aqui juntou A mais A. Aqui é A mais, aí deu A. Aqui é A mais O, então eu não posso colocar errado, então vai ficar não. É a preposição mais artigo.
Então esses dois termos estão preposicionados. Está vendo como que o aluno esperto ele não perde tempo em questão de prova? Ele não vai ficar aqui olhando esse monte de coisa. Pô, esses dois são preposicionados. Não são sujeito. O que é um sujeito então? Aí você não vai perguntar quem caberá, você vai perguntar o que caberá. Ó, a operação e a requisição caberá a quem? Isso aqui é um complemento do verbo. Porque o que cabe a alguém. Cabe a quem? A operação do abastecimento e a requisição dos materiais cabe a quem? Cabe à prefeitura. Então esse pedaço aqui, ó, é o sujeito. Esse é o sujeito. Esse é o sujeito. Beleza? Então eu tenho dois. Aqui, gente, eu tenho dois núcleos, tá? Vamos trabalhar agora esse ponto. Veja bem. O meu verbo, o que eu quero que vocês entendam agora é isso aqui, ó. Caberá a quem? Ao Estado. Caberá o quê? A operação e a requisição. Núcleo e núcleo. Núcleo e núcleo. Eu tenho dois núcleos, tá? Se eu falar assim, ó, João e Maria, dois núcleos. João e Maria concordam com o contrato. Beleza. Quem concorda? João e... Cabe à prefeitura e ao Estado o quê? A operação e a requisição cabe à prefeitura. O que cabe à prefeitura? É uma coisa só? Não, são duas. É a operação e a requisição. Beleza? Então eu tenho dois núcleos. Agora eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. Eu tenho dois núcleos. Dois núcleos. Mas o meu verbo ficou no singular ou plural? Qual foi o ODS que nós fizemos aí? Quando o sujeito vier pós-posto ao verbo, o sujeito está depois do verbo. Ele pode concordar com o todo ou pode concordar com o mais. Qual é o mais próximo? Isso aqui é concordância verbal. Beleza? O meu verbo poderia ter ido para o plural, mas ele também pode ficar no singular. Por quê? Porque o sujeito vem de... Quando o sujeito vem depois, o verbo pode concordar com o mais próximo ou com o todo. Se fosse com o todo, o que ficaria? Caberão, seria assim, caberão, olha que esquisito, caberão à prefeitura e ao Estado a operação do abastecimento e a requisição de materiais. Seria uma construção possível? Sim. A operação e a requisição caberão a quem? Olha que situação que seria bem complexa. Agora João e Maria foram, aí todo mundo acha legal, João e Maria foram. Tranquilo? Então, quando eu tenho dois núcleos que vem depois, eu posso concordar, Rafa, posso concordar com o mais próximo, ou posso concordar com os dois. Se eu concordasse com os dois, o verbo iria para onde? Para o plural. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida nesse ponto aí, gente? Isso é o que cai em prova, tá? Não adianta eu ficar aqui com Rodrigo e Matoso fizeram isso. Isso não vai cair. Vai cair essa salada aí. Vou apagar, tá? Você Teteca me ensinou para perguntar para o verbo. Aí perguntei para o verbo, pô, deu uma confusão nessa questão. Então vamos começar a trabalhar agora classificação. Classificação.